Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma leitura que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Eu queria que a gente olhasse de novo o verso 36, que é um versículo bem conhecido, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma pergunta de Jesus. Um dos versículos que eu aprendi logo desde a adolescência na igreja foi esse versículo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu me lembro que às vezes a gente faltava no culto por um motivo ou outro, e quando a gente aparecia na igreja no domingo seguinte, ou talvez uns 2 domingos depois, eu tinha um presbítero que ele esperava a gente no corredor da igreja, e ele falava: jovem, cuidado, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aquilo tocava o terror na gente, ficava com medo, falava: Senhor, estou perdendo a alma, Jesus amado. E aí a gente falava para os outros também que faltou, A gente tomava bronca e reproduzia a bronca. Olha, sabe o que o irmão falou para mim? Cuidado, a gente pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então acabei gravando esse versículo, Mas ele é muito importante, porque ele fala de escolhas. A gente precisa definir o que é prioridade. Ganhar ou perder. Os tesouros do mundo são passageiros, transitórios. As coisas do aqui e agora. Nosso coração vai estar nessas coisas, ou nós estamos mais preocupados com as coisas do celeste por vir, com aquilo que é eterno, com aquilo que não tem preço, com aquilo que nós não podemos comprar nem com todo o trabalho que a gente, nem com todo o salário de todo o nosso trabalho de uma vida toda. Esse texto fala de perca ou ganha. E Jesus, nesse texto, irmãos, está falando de algo que realmente requer escolhas. Jesus está falando nesse texto de algo que exige que o ser humano tome uma postura, defina prioridades. O tema central desse texto, desse trechinho do Evangelho de Marcos, é o discipulado. Ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus, ser servo do Senhor Jesus. E para ser servo do Senhor, para ser seguidor de Jesus, para estar com Jesus, nós precisamos tomar algumas posições na nossa vida. Nós precisamos fazer algumas definições, definir alguns valores na nossa vida. E esse texto é maravilhoso. E ele começa, meus amados irmãos, não nesse exato momento onde Jesus fala: quem quiser vir após mim, mas um pouquinho antes. Jesus estava indo para Jerusalém, já para a reta final do seu ministério. E Jerusalém, o que esperava ele era sofrimento, era angústia, era dor. E os seus discípulos, eles sabiam muito bem, estavam receosos de ir para Jerusalém. Lá em Jerusalém estavam todas as autoridades do templo, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, todos aqueles que eram inimigos de Jesus, que contradiziam as palavras de Jesus. Mas é para lá que Jesus está arrumando a partir desse momento, aqui capítulo 7, 8, 9 do Evangelho de Marcos. E o texto, esse diálogo, ele nasce de uma dúvida de Jesus a respeito da sua identidade. Então Jesus faz uma enquete. Ele pergunta para os discípulos: olha, quem o povo está falando que eu sou? E aí vem várias respostas. Olha, uns estão falando que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outros estão falando que o Senhor é Elias, outros ainda estão mais perdidos ainda, falando que o Senhor é outro dos profetas. Abre um parênteses, O povo às vezes não sabe nem quem é Jesus. Às vezes a humanidade está dessa forma. Estão todos perdidos. Todo mundo quer Deus, mas ninguém sabe direito quem é Jesus e que lugar que ele tem que ocupar na nossa vida. E aí Jesus espreme um pouco mais, afunila um pouco mais. Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou?
E aí Pedro dá aquela resposta abençoada, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz, olha, bem disseste, mas porque o Espírito Santo te revelou. E aí o Senhor, irmãos, começa a expor as coisas que iam acontecer. Que ele ia ir para Jerusalém, que ele ia ser entregue na mão dos malfeitores, que ele ia ser torturado, que ele ia ser desacreditado, que ele ia ser humilhado. Ia se cumprir a palavra do profeta Isaías, como ovelha muda, ele ia ser levado ao matador. E aí Pedro, meus irmãos, um pouco antes do verso 34, o verso que nós começamos a nossa leitura, ele começa a censurar Jesus. E aí ele diz, Senhor, né, é bom que tomemos outro caminho. E aí Jesus fala, olha Pedro, arreda de mim, Satanás, que você está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Eu tenho que ir para Jerusalém. E aí Jesus, então, diante dessa confusão dos discípulos, dos próprios discípulos dele, dessa confusão do povo, ele chama a multidão, chama os discípulos e coloca esse convite e fala sobre o discipulado. Então, convocando a multidão, diz-lhes, se alguém quer vir após mim. Esse texto fala de escolhas e prioridades. Primeiro as escolhas. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Se alguém quer. Jesus começa fazendo um convite. Se alguém quiser. Se alguém quer. Vejam, meus amados irmãos, Jesus, ele não arromba a porta do nosso coração. Jesus não coage ninguém para que a gente tenha um compromisso com Ele. Jesus não faz trocas, Jesus não faz barganhas, Jesus não faz lavagem cerebral para que a gente seja crente, para que a gente deposite a vida nos pés dele. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Nós não somos obrigados a seguir Jesus. Nós somos convidados pelo Senhor. Se alguém quer. O Senhor nos convida, o Senhor nos chama para caminhar com Ele. O Senhor lança esse convite maravilhoso para cada coração, para cada vida. Se alguém quer vir comigo, se alguém quiser ter compromisso comigo, se alguém quiser a minha companhia, o Senhor nos convida. E nós precisamos, todo ser humano precisa responder ao convite de Jesus. O que nós não podemos, o que a Bíblia não nos ensina, a Bíblia não dá margem para indecisão, e nem tampouco Jesus. No verso 38, o último verso que nós lemos, ele diz isso: aquele que me negar, nessa geração adulta e perversa, aquele que me negar, eu o negarei no grande dia, quando eu vier com o Pai e os santos anjos. O que a Bíblia não dá, irmãos, é margem para a gente decidir. Podemos não seguir ou podemos seguir, mas em cima do muro ninguém pode ficar. Ou vamos com Jesus ou contra Jesus. O próprio Senhor disse: quem comigo não ajunta, contra mim espalha. Quando o povo de Israel estava titubeando se seguia a Deus ou se não seguia, o discurso de Moisés foi um só: escolhais hoje a vida ou a morte. Quando Josué também se dirige para aquele povo, a palavra dele é: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje, serviremos aos deuses ou ao Senhor nosso Deus. Nós temos que tomar uma decisão, escolher o que é melhor. Quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, nós vemos muitos simpatizantes de Jesus. Jesus não quer simpatizantes, mas Jesus não quer fãs. Hoje está na moda esse negócio de gospel, Tudo hoje é gospel, Cantor gospel, sertanejo gospel. Agora eu vi esse dia funk gospel. Que coisa mais demoníaca, bizarra, sem pé, sem cabeça. Hoje tudo é gospel, gospel, gospel. Esse dia eu vi uma reportagem, as crianças tapam os ouvidos aí. A Miss Bumbum Gospel. O que é isso, gente? Onde nós estamos chegando? E ela estava apresentando lá o produto lá do Sex Shop Gospel. E mostrando e falando. Gente, assim, nós estamos vivendo uma época, um momento onde tudo é gospel. As pessoas simpatizam com a mensagem do Evangelho, querem as bênçãos do abençoador, querem a prosperidade, querem os bens materiais, mas demonstra todo instante, no seu linguajar, no seu testemunho, na sua postura, nos valores que defende, no jeito que se posiciona na vida, que ainda não entenderam quem é Jesus e não definiram Jesus como prioridade. Fica nesse tal de gospel. Jesus diz: se alguém quer, é um convite.
É uma decisão que muda toda a nossa vida, né? Muda toda a nossa estrutura, muda todos os nossos valores, muda todos os nossos conceitos. Se a gente diz, eu quero Jesus, tudo muda na nossa vida. Mas seguir com Jesus é a mudança mais maravilhosa que um ser humano pode experimentar na sua vida. Nós temos que definir diante do Senhor se queremos ou não queremos. É uma resposta de todo dia, é uma decisão de todo dia. E essa decisão é impessoal e intransferível. Ninguém decide por ninguém. Eu não posso dizer sim pela Larissa, a Larissa não pode dizer sim por mim, né? O pastor não pode dizer sim pelas ovelhas, as ovelhas não podem dizer sim pelo pastor. Eu me lembro um dia, uma irmã procurou a Larissa, e numa conversa lá sobre a igreja, ela falou assim para a Larissa, Larissa, você está feliz, né? Você está sossegada, né? Porque você vai para o céu de qualquer jeito. E ela disse falou assim, por quê, mãe? Porque você é esposa do pastor. E ela falou assim para a irmã, a Bíblia diz para nós que salvação é individual. Né? Eu não vou salvar ele e eu não vou me salvar. E ela ficou triste que a Larissa falou isso para ela. Ela falou, não acredito. Ela falou assim, não, Larissa, você vai de qualquer jeito, a esposa do pastor. Né? Intransferível. Né? Cada um tem que dar a sua resposta para o Senhor. Né? Se quer ou se não quer. E essa escolha ela precisa ser consciente, porque ser discípulo é muito sério. Ser discípulo é mais do que ser um membro de uma igreja. Ser discípulo é mais do que ser batizado na igreja A, na igreja B, na igreja C. Ser discípulo é mais do que ser um religioso, ser um conhecedor de algo sobre a palavra de Deus. Ser discípulo é um projeto de vida. Envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser, todos os nossos talentos, nossos dons, o nosso respirar, toda a nossa vida está envolvida nesse projeto chamado ser discípulo. Ser discípulo é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Ser discípulo é viver nova vida em Cristo Jesus. Ser discípulo, meus irmãos, é negar o mundo, é negar nós mesmos. Se alguém quer, nós queremos. Qual é a nossa resposta para o Senhor? Seguir com Jesus requer escolhas. Uma vez que a gente diga sim, aí a gente tem que definir, nós escolhemos. E as escolhas precisam refletir a nossa prioridade. Quando Jesus começa a discutir com Pedro, e Pedro fala, Senhor, não vamos não, né? Então não vamos para Jerusalém. Aí Jesus fala, olha, você está cogitando das coisas dos homens, não das coisas de Deus. E fica tão claro, né? As prioridades de Pedro eram uma, as prioridades de Jesus eram outras. Nós, como discípulos, precisamos sintonizar as nossas prioridades com as prioridades do Mestre. O mestre e o discípulo têm os mesmos valores. O mestre e o discípulo andam no mesmo caminho. O discípulo pisa onde o mestre tira os pés, o discípulo pisa nas suas pegadas. Naquele momento, Pedro estava pensando uma coisa, Jesus estava pensando outra. Não tinha nada a ver as prioridades de um e as prioridades do outro. Quais são as nossas prioridades? E aí Jesus diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, então negue a si mesmo. A primeira coisa, Jesus ou o nosso eu. E o que é negar a nós mesmos? Não é virar uma pessoa abobalhada, uma pessoa alienada, uma pessoa que não participa de nada, que não se mistura com as outras pessoas. Isso não é ser crente. Negar a nós mesmos é negar a nossa vontade, é negar aquilo que faz a gente ir contra a palavra de Deus. Negar a nós mesmos é tirar o nosso eu do controle da nossa vida e dar a nossa vida para Jesus, para Ele controlar a nossa vida. Isso é negar o nosso eu. Negar o eu que Jesus fala aqui é definir prioridade. A nossa vontade pecaminosa ou a vontade do Espírito Santo de Deus que fala no nosso coração. Negar a nós mesmos, irmão, é andar com a certidão de óbito no bolso. Para quando o pecado bater na nossa porta, a gente dizer, olha, não, eu morri para você, pecado, agora eu vivo para Cristo. Mundo, eu morri para você, agora eu vivo para Cristo. Negar a nós mesmos é fazer aquilo que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz, não se conformar com esse século, é não tomar o formato do nosso mundo, é não tomar os valores do nosso mundo, é não viver pelos mesmos ditames do nosso mundo, é não seguir a moda do mundo, mas seguir os valores de Jesus Cristo. É negar a nós mesmos. Se alguém
quer. E se nós queremos, a primeira coisa é negar o nosso eu, né? Fazer a gente diminuir para que Cristo cresça. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem na vida é esse processo, né? A gente diminuir para Jesus crescer, né? O nosso eu diminuir. A gente tem um negócio chamado ego dentro de nós, né? Nós somos cheios de manias, somos cheios de ideias, somos cheios de pensamentos, cheios de valores. E negar o nosso eu é fazer essas coisas desaparecer, né? É mortificar a nossa carne, é abrir mão daquilo que a gente pensa, acha, para ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração, né? Para adotar o que a palavra de Deus fala para nós, que é verdadeiro, que é justo, que é santo, que é fiel, né? Às vezes nós podemos estar na igreja, mas ainda não negamos o nosso eu, né? Seguimos o nosso coração, seguimos a nossa mente, seguimos a nossa vontade, seguimos a inclinação da carne. Negue o seu eu. E negar o eu é uma necessidade, porque quem não nega o eu não pode tomar a cruz. Jesus diz, alguém quer, se alguém quer, então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dá para seguir Jesus sem tomar a cruz? Acredito que não. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 24, Jesus fala a mesma coisa. Se alguém quiser acompanhar-me, então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se a gente for ler o Evangelho de Lucas, Jesus fala a mesma coisa. Se alguém quiser acompanhar-me, diariamente negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é ter um compromisso com Jesus. Tomar a cruz é ter um compromisso de fé com Jesus. Levar a cruz é tomar uma decisão de pôr o reino de Deus em primeiro lugar em todas as coisas, como demais coisas. O reino de Deus como prioridade e o resto como acessório na nossa vida. Tomar a cruz é colocar Jesus como o centro da nossa vida, como a alegria da nossa vida, como a razão da nossa vida. Tomar a cruz é fazer parte da família de fé, que segue a Jesus, que se doa por Jesus, que se entrega por Jesus, que vive por Jesus. Tomar a cruz. Quem quer? Se alguém quer. Interessante que levar a cruz não pode ser por obrigação. Se alguém quer, tome a sua cruz. Ninguém coloca a cruz. É por espontaneidade. É um caminho que a gente escolhe. É um compromisso que a gente escolhe ter com Jesus. E aí algo maravilhoso acontece. Jesus fala assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Ainda que pareça perca, ainda que pareça prejuízo, negar a nós mesmos, na matemática do reino de Deus é ganho. Na matemática do reino de Deus, irmãos, é perdendo que a gente ganha. Na matemática do reino de Deus é morrendo que a gente vive. É diferente da lógica do mundo. Na lógica do mundo você vive o aqui e agora. E não importa se morrer depois. Não, no reino de Deus, ainda que a gente negue a nós mesmos aqui, isso seja difícil. Ainda que seja difícil carregar a cruz aqui, isso é ganho. Porque Jesus disse que nós vamos receber a incorruptível coroa de glória. Nós vamos ser recebidos por Jesus nas portas da entrada celestial. E eu creio que vai ser o dia mais maravilhoso da nossa vida, quando a gente olhar Jesus face a face, quando a gente ouvir de Jesus, olha, entra no reino bendito que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para isso a gente precisa perder aqui. Para isso a gente precisa morrer aqui. Morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, para viver para Cristo, para renascer para Cristo. Se alguém quer. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo que não fala mais de cruz. As pessoas vão na igreja para se sentir bem. Jesus não chamou a gente na igreja para se sentir bem. Jesus chamou a gente na igreja para a gente aprender a palavra de Deus, se preparar, negar nós mesmos, tomar a cruz e sair no mundo para enfrentar o mundo, para levar a palavra de Deus, para levar o Evangelho com fé, com coragem, com determinação. Às vezes nós estamos vendo hoje uma pregação do Evangelho que não fala mais de negar o eu. Não fala mais de abrir mão do mundo. Fala só de bênção, bênção, bênção. A maior bênção é a salvação, não tem outra. A maior bênção é a gente morrer aqui para viver lá na eternidade.
Não tem outra salvação, outra bênção maior do que essa. Mas Jesus diz assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca e joga fora. Se a mão te faz pecar, corta e joga fora. Melhor entrar caolho ou entrar maneta do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que Jesus está querendo dizer? O que importa é a salvação. As pessoas estão esquecendo disso. O nosso chamado aqui é outro. O nosso chamado aqui é para ser moído com Jesus. A palavra do Senhor diz para nós, o apóstolo Paulo fala assim: olha, tende em vós o mesmo combate que também teve Cristo Jesus. A gente é chamado para combater a fé aqui, para ser soldado do reino de Deus, para ser batalhador do reino de Deus, para ser, meus amados irmãos, construtor do reino de Deus. Isso requer esforço, isso requer atitude, requer prioridade. Seguir a Jesus não é brincadeira. O Senhor fala assim: quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. É decisão para toda a vida. É sim que a gente dá uma vez só e tem que valer para toda a vida. Se alguém quer, e vai valer muito a pena. Se alguém quer, que nós possamos dizer sim para o Senhor. Sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que os nossos lares possam dizer sim para o Senhor, que as nossas famílias digam sim para o Senhor, que enquanto casal digamos sim ao Senhor, que os nossos filhos digam sim ao Senhor, que nós possamos dizer sim para o Senhor. Não tem caminho melhor do que o caminho do Mestre, o caminho da cruz, o caminho que vai conduzir à salvação, à vida eterna, ao tesouro verdadeiro que é a eternidade com Cristo Jesus. Se alguém quer, nós queremos, cada um pense um pouco no seu coração, que Deus abençoe cada um de nós na nossa resposta diária ao Senhor Jesus, porque é diariamente que a gente responde ao Senhor. É uma escolha de todo dia. Que a gente pense um pouco nessa palavra. Que Deus nos ajude a seguir. Amém? Amém.